do Milton Cast, o podcast oficial da MF Milton Ferreira de Albuquerque, produzido pela Imprensa Jovem. Aqui vamos conversar sobre educação, cultura, experiências escolares e muito mais. E o tema do nosso episódio de hoje é o trabalho do professor Papi. E quem está com a gente para falar sobre isso é a professora Célia, especialista nessa área e é uma grande parceira da nossa escola. Olá, professora Célia. É uma honra ter você aqui no nosso Miltoncast. Nós somos Isabela e Clara e vamos conduzir essa conversa com você. Para começar, queremos saber como você iniciou sua carreira? Bom, como eu iniciei minha carreira? Me formei no ano de 98, né? E nesse mesmo ano que eu me formei, 97, 98, eu iniciei numa, até então, escolinha de fundo de quintal, que era próximo da minha casa. E depois essa escolinha foi legalizada e chegou a um colégio grande hoje particular no bairro. Foi assim que eu comecei, como professora da educação infantil. Como foi sua experiência na primeira escola? Foi maravilhosa, foi assim, a primeira, né? Então, eu acabei de me formar, já caí nessa escola e foi ali onde eu cresci. Comecei na educação infantil, passei pelo ensino fundamental 1 e depois fui para a coordenação nessa escola e fiquei lá de 98 até o ano de 2018. Como está sendo sua experiência aqui na escola Milton? Eu estou amando, né? Eu me pergunto hoje por que eu não vim antes, né? Porque eu entrei na rede, ingressei na rede, fiquei 5 anos em outra escola, né? E depois pedi transferência para cá, né? Mas assim, estou amando tudo, desde o grupo docente, estudantes, gestão, espaço, atividades, tudo. Uma experiência muito boa. Agora é a hora do nosso quadro fixo, Memórias Escolares. Aqui nossos convidados compartilham lembranças marcantes da época de estudante. Professora Célia, conta pra gente, qual é a sua primeira lembrança da escola? São lembranças positivas, né? Sempre tive ótimos professores que sempre acrescentaram muito na minha vida, mas não me esqueço quando eu estava na 5ª série, adorava ciências e só tirava, naquela época não era letra, né? Então só tirava A em ciências e odiava a educação física e era a mesma professora de ciências e educação física. Então aí um dia na quadra, quando a gente estava jogando vôlei, eu era péssima e eu não queria de jeito nenhum. Aí ela veio, segurou na minha mão, era para dar um saque. Aí ela segurou na minha mão e falou, vamos lá, você consegue. Pensa que é as aulas de ciências, que você vai para cima, que você gosta. E aquele dia deu certo, o meu saque, eu consegui. E depois eu passei a participar mais das aulas de educação física. Não com todo o amor do mundo, mas como a vida não é tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta, né? Mas eu passei a me esforçar mais durante as aulas de educação física, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de participar. Que tipo de aluna você era? Hoje eu vejo que... como que eu vou explicar? Na época, para os professores, eu era uma aluna exemplar, porque era quietinha, entregava todas as atividades em dia, caderno caprichado, tudo bonitinho. Mas hoje, eu do lado de cá como professora, eu vejo que eu não consigo achar que eu era uma aluna excelente, entendeu? Para os professores, na época, eu era. Hoje, com a minha visão de professora, eu não acho que eu era aluna excelente. Por quê? Eu tinha dificuldade em participar, em falar, em perguntar. Então, geralmente eu entendia, mas quando surgia alguma dúvida, eu tinha dificuldade de expor aquela dúvida. Então, eu ficava, né? Por isso que hoje eu incentivo os alunos, perguntem, né? Falem, a professora não briga, a professora está aqui para ajudar, a professora não morde. Porque eu fui muito assim, eu era muito tímida, né?
E hoje eu vejo que não ser caladinho assim não é nem sempre é sinal de ser bom aluno, entendeu? Teve algum professor que te marcou? Que me marcou, eu acho que é essa professora de ciências, Rosaura, né, o nome dela, e a minha professora da primeira série com certeza também, porque de certa forma fez eu gostar assim, quando eu crescer eu quero ser professora, e o nome dela era Célia Regina também. Aí eu acho que acabou, né, acabei pegando aquilo como referência também, foi isso. Qual é a sua matéria favorita? Matéria favorita? Gosto muito de arte, né? Tanto é que foi uma das graduações que eu investi, mas gosto muito da língua portuguesa também. Há quantos anos você trabalha? Quantos anos? Quase 30 anos, né? Porque de 98, já vai fazer 30 anos. Quase 30. O que é PAP? PAP é um projeto, né, da rede, significa Professor de Apoio Pedagógico. Então, qual é o meu papel dentro desse cargo? Apoiar o trabalho do professor em sala, né? Então, se o professor, por exemplo, ele está desenvolvendo o trabalho dele e aí percebe, né, a dificuldade do aluno, por exemplo, em relação à leitura em voz alta. Então aí eu desenvolvo esse trabalho com o objetivo de incentivar, de trabalhar com o aluno essa dificuldade dele, de maneira com que ele sinta segurança para desenvolver as atividades propostas pelo professor. Na verdade, a gente está ali sempre nas atividades, né, do professor PAP, sempre desafiando o aluno a perceber o quanto ele é capaz. Ele pode sim, então nem todos vão aprender no mesmo tempo, chegar no mesmo nível, mas ele tem muito a mostrar para o professor. O que é mais difícil no seu trabalho como professora do PAP? Eu falo que a maior dificuldade, né, inclusive comentei na última reunião, a maior dificuldade é você despertar no aluno esse interesse por essas atividades propostas. Então, porque ele já vem assim, mas por que eu tenho que fazer essa diferente? Então, até ele entender que aquilo é para o bem dele, que é algo legal, leva um tempinho, mas depois também que eles começam a gostar do espaço, gostar das atividades, aí a gente vai embora. Só de coisa boa. Como é ser professora do PAP? Você acha que isso ajuda os alunos a aprenderem melhor? Ajuda, sem dúvida. Se vocês perguntarem para os professores de vocês, porque assim, eu faço meu trabalho e a gente está sempre trocando ideia com o professor de sala, né? Professor de sala, professor de turma. E assim, aqueles professores observadores que passam a observar o estudante com outro olhar, eles conseguem ver a mudança. Então, esses alunos, eles mudam, primeiro, em relação ao comportamento em sala. Então, se ele era muito disperso, não prestava atenção durante as aulas, ele passa a prestar atenção, ele passa a ter vontade de participar da aula, então deixa eu ir na lousa, deixa eu ler para você, então acaba ajudando bastante no trabalho do professor em sala. O que você mais gosta no seu trabalho? E o que te dá mais trabalho ou é mais complicado? Eu acho que o mais trabalho, mais complicado é essa questão, né, o que eu já comentei, de fazer o aluno gostar. A partir do momento que ele gosta, aí é só alegria. E assim, o que me deixa, né, alegre ali, eu falo que quando a gente está junto, é ver o sorriso do aluno, mostrando que, agora eu entendi. Então, às vezes já teve casos de aluno, por exemplo, você vê o aluno com o olho marejado porque ele ficou feliz, porque ele conseguiu, por exemplo, escrever o nome, sobrenome dele pela primeira vez, porque ele melhorou na leitura e o próprio colega percebeu que ele melhorou e o professor veio e falou que ele melhorou. Então, isso é muito gratificante. Você já teve alguma história legal ou emocionante com algum aluno no PAP? Pode contar pra gente?
Eu acho que foi essa que eu coloquei, né? A estudante que ela começou, ela não lia nem palavras ainda, né? Uma estudante de 4º ano, então tem todo um histórico familiar, ela ficou muito tempo fora da escola, e aí chegou pra gente que não lia nem palavras ainda. Então aí eu e a professora de sala, a gente foi fazendo um trabalho diferenciado com ela, e ela aí conseguiu compreender, né, a construção das palavras, e agora, nesse semestre mesmo, a gente já trocou ela de horário, porque agora ela já consegue trabalhar com frases, coisa que ela não sabia nem palavra no começo, já começou a ler frases, a compor frases, e foi ela que o olho ficou todo marejado quando viu que ela conseguia escrever o nome dela completo, sem apoio nenhum, só foi falando e foi escrevendo, e isso foi muito gratificante. Se você pudesse mudar alguma coisa no PAP para deixar ele ainda melhor, o que você mudaria? Eu acho que não tem o que mudar. Eu acho que é assim, é meu primeiro ano, né? Então pode ser que ao longo do tempo eu vá fazendo novas observações e veja que algo tem que ser mudado. Mas hoje não, hoje a proposta como ela vem, né? A normativa da prefeitura vem, a gente consegue atender e está vendo o resultado. Então não faria alteração a princípio. Antes de terminar, vamos para o nosso quadro fixo, Dica Cultural. Aqui a gente compartilha algo legal que vale a pena conhecer. Pode ser um livro, um filme, uma música, um jogo, qualquer coisa interessante. Professora Célia, você tem alguma dica cultural? Olha, o ano passado, realizando o meu trabalho com os alunos do 3º ano, né? Eu era professora do 3º ano, fazia parte do conteúdo os espaços de lazer e cultura de São Paulo. Então a gente explorou bastante isso, muitos espaços virtualmente, então esses alunos não faziam ideia que existia, então a gente conseguia fazer visita virtual, mas o que a gente observou? Que a nossa região é uma região muito carente de lazer gratuito, de espaço cultural, né? Então eu penso assim, sempre assim, o mais próximo possível. Eu gosto muito, frequento com a minha filha, e eu acho que para a gente aqui da região de São José acaba sendo de fácil acesso o Parque Linear do Barragem aqui na Guarapiranga, né? Então assim, uma condução, você desce na frente, próximo ao Tenga. E é um espaço que você pode ir em família, né? Você não vai ter gasto, questão de limpeza do local é excelente, de sanitários, tudo. Então você tem o espaço de lazer para criança, playground, tem parque de areia, tem o espaço para você andar de bicicleta, para você fazer uma caminhada. Eu acho que é um espaço bem legal para curtir em família, tá bom? A minha dica cultural de hoje é estudar bastante para ter um futuro melhor. E a minha dica cultural de hoje é assistam o filme do Menino que Descobriu o Mundo. Que legal, já assisti esse filme. Muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Quer finalizar nosso episódio com alguma fala? Eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês. Fico feliz de estar aqui com uma aluna atual e uma ex-aluna. Muito, muito feliz com o progresso, né, Isa? Que era um tanto tímida e agora participando de uma atividade assim, estou de parabéns. E parabenizar o trabalho de vocês, do projeto do professor Rafael, pelas divulgações e a interação que vocês proporcionam entre a escola e a comunidade, tá bom? É isso. E assim encerramos o episódio do Musicast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a família e com toda a comunidade escolar. Quer ouvir de novo ou conhecer outros projetos nossos? Acesse as redes sociais da escola MF Milton Ferreira. Obrigado a todos que nos acompanham e até o próximo episódio.